E quando a sua principal habilidade a se desenvolver é o speaking, a conversação, ou a pronúncia ainda, né? Como que a gente pode praticar speaking? Talvez essa seja a habilidade mais desafiadora para muita gente e aquela que a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa de uma outra pessoa. Porque conversar significa interagir, ter uma outra pessoa com quem a gente vai trocar uma ideia, ter uma discussão, uma entrevista, alguma coisa do tipo. Mas existem coisas que a gente pode fazer para melhorar essa habilidade, fora conversar com mais uma pessoa. Primeiro de tudo, uma coisa que é importante lembrar é que quando a gente vai conversar, é importantíssimo que a gente domine as nossas keywords, as palavras que são mais usadas, as mais importantes no nosso meio. As palavras que eu uso mais, as minhas keywords, não necessariamente são as mesmas que você usa. Então é importante que você pare um pouquinho e pense quais são as 5, 10 ou 15 palavras ou expressões que você realmente precisa saber, que você precisa dominar, que você precisa saber a pronúncia, o significado certinho para não ver se você não está usando no lugar errado, né? Então, assim, tem muita empresa que vai trabalhar com teamwork, com feedback, né? Com B2B, alguma coisa assim, depende muito da área. Não dá nem para eu citar exemplos aqui, porque você pode ser de qualquer universo de trabalho, né? Então, primeiro, domine as suas keywords. Escreva essas palavras, procure, entre num dicionário online, eu vou deixar aqui links para vocês trabalharem pronúncia, ouça como essa palavra é falada, em vídeos também e repita. Essa daí dá para você treinar sozinho, porque muito da sua comunicação vai melhorar se você dominar muito bem as suas keywords. Vale isso também para quando a gente vai fazer alguma apresentação, alguma reunião, que a gente vai falar de um assunto. Talvez o seu inglês ainda não seja super legal do jeito que você gostaria que fosse, mas se você dominar certas frases, certas palavras, já vai ajudar um montão. E isso você pode fazer sozinho. Então, keywords, study your keywords. Ok? Se você tiver um amigo, um professor, fala para essa pessoa, fala para a pessoa ouvir, ver como é que tá, grava um áudio de você mesmo falando essas palavras, né? E treine as suas keywords. Isso dá para fazer sozinho. Com alguns sites, aplicativos e com outras pessoas, dá para você treinar a pronúncia também. Tem sempre algumas palavras que a gente esquece como pronuncia, então é bom treinar. Eu vou deixar aqui um aplicativo super legal que chama Elsa Speak, que é uma inteligência artificial, que você fala e ele analisa se a sua pronúncia está correta, se está dentro do que é aceitável, do que é entendível, né? Então, entendível, existe essa palavra? Se essa palavra está correta, se você está pronunciando a porcentagem que você pronuncia ela corretamente. Então dá para fazer essa parte um pouco sozinho e tem muitos, qualquer dictionary.com, qualquer dicionário tem lá o íconezinho do som, clica e vai treinando a pronúncia, ok? Então falar envolve você pronunciar as palavras corretamente. Muitas vezes a pessoa não é entendida porque ela está pronunciando a palavra errada. E a gente aqui no Brasil às vezes entende uma palavra que está errada ou não, porque a gente sabe o que a pessoa está tentando dizer. Só que outras pessoas de outros países não sabem o que a gente está pensando, a entonação que o brasileiro faz. Então é super importante que você domine as palavras que você mais usa e que você treine a pronúncia daquelas que você sabe que você sempre esquece, ok? Outra coisa que você pode fazer é cantar, pegar a música. Pega a letra dessas músicas, escolha artistas e bandas que você curta bastante, ouça a música, veja a letra e vai cantando junto. Cantar junto ajuda com fluência, ajuda com pronúncia, ajuda com gramática, com vocabulário, com um monte de coisa. E se você cantar mesmo, não é ficar assim, não, realmente solta a voz. Se você cantar, você vai estar treinando muito a sua habilidade de comunicação. Você vai treinando uma palavra junto com a outra, como ligar as palavras. Então também, de novo, tem um monte de site, um monte de aplicativo, tem rádio no carro, tem um monte de coisa que você pode fazer para cantar. Ou se tranca no seu quarto, se tranca em algum lugar que ninguém vai ver, ou no caminho do trabalho no carro. Treine isso sozinho, não precisa, se você não quiser se expor, mas treine cantar. Cantar é uma coisa muito bacana. E ritmo, quando a gente aprende ritmo, a gente aprende a melodia do idioma. Então fica a dica, e cantar é uma coisa super boa. Outra coisa que você pode fazer é ler em voz alta. Então pegue textos ou frases que você criou, qualquer coisa de leitura e leia em voz alta. Tem alguns sites legais, acabei de lembrar agora, eu nem tinha pensado nesse, hein?
Tem alguns sites que eles vão lendo, eles podem ler, né, o que está escrito ali para você ver se está certinho e daí você lê em voz alta o que você está lendo. Pode se gravar para ver se a sua pronúncia está legal, se está parecido com o que a pessoa leu, né? Tem às vezes com vídeos que você está assistindo, tem a legenda, você pode pegar a legenda, parar e ir lendo, mas ler em voz alta também é uma coisa que você pode fazer sozinho para treinar o mecanismo da fala. Né, dos ossos, dos nervos, como as cordas vocais funcionam, a língua, para o seu ouvido ficar acostumado com você falando em inglês. Parece bizarro isso, mas é verdade. Então são coisas que você pode fazer sozinho. Agora, coisas que não dá para fazer sozinho, mas que dá para simplificar. Escolha seus amigos ou pessoas da sua família, colegas de trabalho, converse com as pessoas que também estão estudando inglês, também precisam praticar inglês, ou já sabem um pouco mais que você, ou menos. Qualquer pessoa, e combine com essa pessoa alguma forma de comunicação que vocês vão fazer somente em inglês. Pode ser assim, fulano, então no WhatsApp ou no Telegram, qual seja que você usar, a gente vai trocar áudios todos os dias em inglês, ok? Vou te mandar um áudio de 1 minuto, todo dia você me responde, ou só vamos falar em inglês ali, só que daí não é mandar texto, né? Tem que mandar áudio ou vídeo para essa pessoa. Muita gente me conta que no trabalho tem outras pessoas que precisam desenvolver inglês também. Então combina, terça-feira é o dia que a gente só fala em inglês. Quarta-feira é o do almoço que todo mundo vai conversar só em inglês. Ou todos os dias no almoço, na pausa do não sei o que lá, a gente vai falar em inglês. Fale com as pessoas. Muita gente fica sofrendo sozinha a troco de nada. Sendo que tem um monte de gente que também precisa da mesma coisa que você e vocês podem se ajudar. Aí você pode dizer assim, Camila, mas não são pessoas que sabem um monte de inglês, vai que a gente está falando errado. Não é esse o objetivo. O objetivo é você praticar, a pessoa te entender. Se vocês tiverem dúvidas, vocês aprenderem juntos, você voltar para casa e falar, poxa, eu queria falar tal coisa, não consegui. Como é que eu vou explicar isso? E você buscar a estrutura. Então você acionar as pessoas ao teu redor. Isso ajuda demais. E muitas vezes a gente fica lá fechadinho na nossa caverna e não pega ajuda das pessoas que estão ali do nosso lado. Muitas pessoas, quando vão fazer o coaching comigo, a mentoria individual comigo, quando eu pergunto isso, a pessoa fala, é verdade, a minha esposa fala inglês. E a pessoa nunca praticou falar inglês com a esposa. Eu tenho meu filho tem 15 anos, está na escola de inglês. Poxa, conversa com seu filho. Minha irmã que mora não sei onde, eu tenho uma prima que mora no Canadá. Gente, use essas pessoas, acione essas pessoas, peça ajuda sem vergonha, sem medo de ser feliz. Então pense em todo mundo e até às vezes tem uma pessoa que você nem sabe que precisa disso também e vocês vão se ajudar. Então acione todos os seus canais. Existe um outro aplicativo que chama Meetup, que ele reúne pessoas para falar, para se encontrar, para falar do mesmo assunto. Então pode ser não só de inglês, mas tem assim, todo mundo aqui tem cachorro, a gente vai se encontrar na praça tal para levar os cachorros, falar de cachorro. Mães, está todo mundo com bebê, daí vão se encontrar para falar disso, fotógrafos. E tem grupos para conversar em inglês. Eu não sei se em todas as cidades tem Meetup, ou se você pode começar um grupo na sua cidade, mas as cidades maiores têm sim. Então é uma coisa bacana para se fazer, para achar pessoas que têm o mesmo objetivo que você, ok? Fiz listinha aqui de tanta coisa que tem para fazer, hein? Um monte de aplicativo, eu vou colocar todos aqui os links para vocês abrirem. Tem o Hi Native, tem esse que eu falei, o Elsa Speak, tem o Hello Talk, tem vários aplicativos para você encontrar uma pessoa para falar com você ou conversar com um robô, que também vale. Ok? Fora isso, existem sites que você paga uma pessoa, um professor, para conversar. Os que me vêm à cabeça mais rápido são o iTalki, termina com I, tem o Cambly, e eu acho que o Hello Talk também tem site, não é só aplicativo não, que você paga uma pessoa, um nativo, né, ou uma pessoa que é fluente, totalmente fluente no idioma que você quer treinar, e você paga cada meia hora, cada hora para treinar a conversação. São valores variados, tem mais baixos e mais altos, mas é uma opção para quem depende só do online, daí você agenda o horário, quantas vezes você quiser, e você faz o seu planejamento. Sugiro que você tenha uma
frequência de pelo menos 2 vezes na semana, de conversação de meia hora. Coloca aí no seu planejamento de dinheiro, né, de financeiro e de tempo, para você treinar isso, se essa vai ser a sua única forma de comunicação com outra pessoa, né? Senão, se você for fazer outras coisas, coloca uma vez na semana falar com alguém de fora. E a outra opção, que não é a última e muito menos a menos importante, é você ter um professor de inglês particular, ou você ir numa escola. O professor pode ser presencial ou online. Hoje em dia tem muito professor trabalhando de forma online. Qual é a facilidade? Você aciona do celular, de casa, não precisa pegar trânsito, é muito mais fácil para todo mundo. Tem um pouquinho a questão do ficar distante, mas as ferramentas de interatividade, de videoconferência estão cada vez melhores. Então, se você nunca teve aula assim, teve conversação assim, experimente. Eu praticamente todos os meus clientes do coaching, da mentoria e os alunos que eu tive e ainda tenho de inglês, a maioria é online, até da mesma cidade. O pessoal daqui de Curitiba trabalha lá longe, daí não vai ter horário, chegar em casa vai ser muito tarde. Dá para fazer isso, dá para marcar com um professor para ele ir na sua casa ou no seu trabalho, ou vocês se encontrarem num café, onde for, para conversar. Meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Mas uma coisa importante quando você for escolher um professor particular, não pegue qualquer professor. Existem muitos professores muito bons e existem professores que não são tão qualificados. Então, primeiro, indicação de pessoas, indicação de outras pessoas que já aprenderam inglês, que gostem desses professores, que tenham tido uma boa experiência. Pergunta, quando você for conhecer esse professor, pergunta como ele aprendeu inglês, onde ele estudou, se ele estudou. Ah, morei fora, legal, onde você morou, quanto tempo, você dá aula há quanto tempo, onde você aprendeu a ser professor. Não quer dizer que uma pessoa que esteja começando agora não seja boa, mas tem muita gente que não tem assim nem por onde começar, nem por nada e vai só, sabe, aleatoriamente conversar com você e não vai poder te ajudar com certas questões que precisam de um aprofundamento mais didático. Por exemplo, de pronúncia, te ajudar, né, com alguns sons ou com algumas expressões melhores, e que esse professor fale em inglês com você o tempo todo, como se você naquele momento tivesse num outro país. Porque se você vai pagar um professor de inglês para conversar em português contigo, aí você está jogando dinheiro fora? Aí você está pagando para ter um amigo? Não para ter um professor de inglês, não que ele não possa ser seu amigo. Mas é importantíssimo que o professor tenha essa premissa de que ele só fale inglês com você do momento que chega até o momento até de ir embora, que se comunique totalmente em inglês com você e que você tenha também essa missão para realmente você se desafiar e colocar na prática. E escolas, o legal, eu sou uma pessoa que adora estudar e dar aula em grupo. Eu funciono muito melhor em grupo do que individualmente, assim, uma pessoa só. Mas isso é pessoal, é uma coisa que a gente descobre como a gente funciona melhor. Existem muitas escolas de inglês, muitas boas e muitas bem ruins. Então também, de novo, quando você for, se você escolher ir para uma escola, vá, pergunte como é que funciona e lembra que o teu foco é conversar. A escola não precisa ser 100% só conversação, mas ela precisa te dar bastante oportunidade para fazer isso. Porque se você já combinou que todo o restante você vai fazer sozinho e você está buscando a escola, já que esse assunto aqui deste módulo é a conversação, deixe isso muito claro para a escola que você vai se matricular. Ó, seguinte, eu já tenho um plano de estudos, eu estou fazendo isso, tudo sozinho em casa. O professor, claro que ele deve te ajudar com gramática, com vocabulário, com leitura, com escrita. É legal, muitas escolas são completas, elas trabalham as 4 habilidades. Mas pense e avalie quantos % do seu tempo você está realmente conversando com outros colegas, com o professor. Não é só o tempo que você fala com o professor, porque a grande sacada de você fazer aula em grupo é você conversar com outras pessoas, totalmente em inglês. Assim, fuja correndo de escolas que ensinam inglês via português, que traduzam as coisas. Né? O clima da sala de aula tem que ser assim, gente, agora é em inglês, a gente vai se virar e a gente vai falar só em inglês. Então tem todas essas coisas que você pode fazer para treinar o seu speaking. Coloca isso na sua rotina, coloca isso na sua agenda, se planeja e eu garanto que se você planejar, colocar todas essas habilidades e principalmente o speaking numa programação, você vai ver resultados maravilhosos em muito pouco tempo, ok?